Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Quero agradecer a todos vocês por estarem sempre comigo aqui, prestigiando e acompanhando o meu trabalho, meus aterrorizados. Muito obrigado mesmo. E agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa? Aproveitando que é Halloween esse mês, dei uma olhada na página Conto Sinistro do Guardião Sinistro e achei coisas interessantes para vocês, entre relatos e contos. E vamos começar com a lenda da mulher lobo. Havia um moinho enfeitiçado ou encantado, como preferirem, de modo que ninguém poderia ficar lá perto, porque uma mulher lobo o assombrava. Um dia, um soldado foi para o moinho para dormir. Ele fez uma fogueira na entrada do moinho, subiu ao sótão e viu um buraco no piso do chão que dava para a entrada. Uma loba entrou e olhou em volta para ver se podia encontrar algo para comer. Ela não encontrou nada e depois foi em direção ao fogo e disse: "Sai, pele, sai, pele, sai, pele." Ela levantou-se em cima de suas patas traseiras e a sua pele caiu. Ela pegou a pele e pendurou em um cabide. E fora da pele do lobo surgiu uma moça. A moça foi para perto do fogo, deitou-se e adormeceu ali. Ele então desceu do sótão, pegou a pele dela e pregou rapidamente na roda do moinho. E em seguida entrou, gritando por ela, e disse: "Bom dia, moça. Como você está?" Ela então começou a gritar: "Venha, pele! Venha, pele!" Mas a pele não poderia vir, pois estava bem pregada. O par então se casou e tiveram 2 filhos. Assim que o filho mais velho soube que sua mãe era um lobo, ou seja, uma mulher lobo, disse a ela: "Mamãe, mamãe, ouvi dizer que você é um lobo." Sua mãe então respondeu: "Que absurdo você está falando, filho? Como você pode dizer que sou um lobo?" O pai das crianças foi um dia lavrar no campo e o seu filho lhe disse: "Pai, me deixe ir com você?" Seu pai então disse: "Venha." Quando eles foram para o campo, o filho perguntou ao pai: "Papai, é verdade que nossa mãe é uma mulher lobo?" E o pai disse: "É." O filho perguntou então: "E onde está a sua pele?" E o pai disse: "Está pregada na roda do moinho." Mal o filho chegou em casa, ele disse uma vez para sua mãe: "Mamãe, você é um lobo e eu sei. E mais, eu sei aonde está a sua pele." Sua mãe então lhe perguntou: "Onde está a minha pele?" E ele disse: "Ah, na roda do moinho."
Sua mãe lhe agradeceu. Obrigada, meu filho, por me salvar. E então ela pegou a pele e desapareceu. Foi embora e nunca mais se ouviu falar nada sobre ela. Lembrando que isso é uma lenda, tá? Bom, há quem diga que as lendas nascem de histórias vividas e contadas e recontadas várias vezes, assim como alguns contos. Mas deixo para vocês decidir se acreditam ou não, tá bom? Agora, a próxima história trata-se de um relato. O Jim do Bosque. Seria o Jim do Bosque um lobisomem? Vocês entenderão o porquê da pergunta. Vamos lá? Relato enviado por IRSHAAD 96. Meus caros, hoje compartilharei uma estranha experiência que tive com o mundo invisível. O mundo invisível dos djinns, Saitan, ou seja, demônio. Sempre foi um assunto importante que suscitou muitos debates no mundo islâmico. Uma coisa que deve ficar clara é que nós, muçulmanos, acreditamos que Deus criou os anjos da luz, os de fogo sem fumaça e, finalmente, os seres humanos do barro. Os djinns, do ponto de vista islâmico, são criaturas que vivem entre nós, em nosso mundo, mas não podemos vê-las. Eles moram em lugares como rios, cachoeiras, casas abandonadas, florestas e qualquer lugar onde seres humanos normalmente não ficam. Agora chegamos à parte mais importante. Vou narrar para vocês minha experiência com o invisível. Então, foi uma tarde de domingo durante o inverno, por volta das 2 da tarde, nas Ilhas Maurício. O domingo é um dia em que as pessoas normalmente ficam em casa para descansar. Há menos movimento e as ruas normalmente estão vazias. Eu estava sentado em casa, entediado e tentando descobrir o que fazer. Então, depois de algum tempo, uma ideia surgiu na minha cabeça. Há uma colina perto da minha casa, chamada Colina Candos, que é muito grande e tem 480 metros de altura. Então, eu decidi ligar para meus amigos. Nosso plano era seguir para o topo da colina e fazer um piquenique. Trouxemos alguns bolos, frutas e etc. Por volta das 3 da tarde, nós 4 nos encontramos no sopé da colina e decidimos qual caminho tomar. Haviam 2 caminhos que levavam ao topo. O primeiro era o caminho público, que todo mundo costumava usar para chegar no topo. E o segundo, um atalho, era um pequeno caminho através dos bosques que encontrei depois de anos explorando o local. Então, foi decidido que pegaríamos o atalho para o topo. No caminho, conversamos e rimos, como costumávamos fazer toda vez que nos encontrávamos. Nós caminhávamos pela floresta e olhamos ao redor. Era muito bonito. Todas essas plantas, árvores e pássaros cantando fizeram nosso passeio pela floresta mais surpreendente e interessante.
Mal sabíamos o que nos esperava. Após 1 hora e 15 minutos, chegamos ao topo. Uau! Nós podíamos sentir a brisa suave em nossos rostos. Estávamos cansados. Bebemos um pouco de água e depois disso fomos em frente e procuramos um lugar agradável para o nosso piquenique. Entramos na floresta profunda e tudo o que podíamos ouvir era o som de insetos e de pássaros cantando. E este é o ponto de virada da minha história. Enquanto caminhávamos pelo bosque e tentávamos encontrar um bom lugar, um dos meus amigos queria fazer xixi. Nós estávamos no meio do nada e, apesar de tê-lo advertido para não fazer isso em tal lugar, ele não prestou atenção no meu aviso e continuou. A razão pela qual eu pedi para ele não fazer xixi ali é simples. Vamos retornar ao primeiro parágrafo. De acordo com as minhas crenças e os ensinamentos de nosso profeta, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. As moradas dos jins incluem lugares onde os humanos não vivem. Por exemplo, florestas. Essas criaturas têm uma vida como nós, têm uma família, casam-se, se reproduzem e até têm sua casa. Então, fazer xixi no meio de uma floresta pode perturbar essas criaturas e elas são vingativas por natureza. É melhor não mexer com eles. E é por isso que eu pedi para o meu amigo não fazer xixi ali. Então, esperamos o meu amigo até ele terminar e continuamos. Um pouco mais longe, encontramos um local que era muito apropriado para o nosso piquenique. Então, nos sentamos, retiramos nossas frutas, bolos e começamos a comer e conversar. Depois de uma longa hora, era hora, de voltarmos, guardar as coisas e voltar. Era por volta das 17h40 e havia muito pouco tempo antes do sol se pôr. Na verdade, restavam apenas uns 10 minutos. Rapidamente nos levantamos e começamos a caminhar nas profundezas do bosque. O sol se punha pouco a pouco, estava escurecendo. Foi quando o nosso encontro com o paranormal começou. No começo, ouvimos a voz de uma mulher. Era como se ela estivesse chorando, pedindo por ajuda, estivesse com dor. Nós paramos e ouvimos. A voz estava se aproximando cada vez mais perto. Como a intensidade da voz estava se tornando ainda mais alta, sentimos uma forte brisa que nos fez tremer. Nesse momento de pânico, corremos e tentamos sair da floresta. Essa voz não nos deixava ir. Era como se algo estivesse atrás de nós e tentasse nos assustar. Após uns 10 minutos, encontramos o nosso caminho para fora da floresta, mas ainda estávamos no topo da colina. Estava escuro e já eram 6 da tarde. Mas quando saímos da floresta, chegamos a um caminho lamacento que levava ao pequeno caminho para descer a colina. Ficamos chocados,
mas não com medo, pois sabíamos que nenhum dano nos aconteceria pela graça de Deus. Sem perder tempo, encontramos o pequeno caminho e começamos a andar rapidamente. Tudo o que queríamos era descer. Eu sabia que levaria aproximadamente uns 30 minutos para descer a colina. 15 minutos se foram e estávamos na metade do caminho. Foi quando o segundo evento ocorreu. A princípio, ouvimos a voz daquela mulher mais uma vez. Mas dessa vez foi diferente. Ela não parecia estar com dor, mas podíamos ouvi-la cantar. E a voz era cada vez mais alta. Não foi qualquer tipo de alucinação, como todos nós ouvimos ao mesmo tempo. Dessa vez estávamos com medo e entre as árvores e galhos vimos algo que eu nunca esqueceria. Vimos um cachorro muito alto. Não tinha nada a ver com um cão habitual e era de cor preta. Ele tinha olhos vermelhos e brilhantes e estava nos encarando. Nós ficamos apavorados. Em meu coração, comecei a recitar minhas orações e meus amigos fizeram o mesmo. Nós não podíamos mais ouvir a voz daquela mulher, mas aquela criatura estava ali, apenas olhando para nós. Começamos a correr e correr o mais rápido que podíamos, porque não sabíamos que tipo de criatura era. Nós não olhamos para trás nenhuma vez. Nós tomamos muita coragem e descemos aquela colina, recitando nossas orações em nossos corações. Finalmente, chegamos ao final do pequeno caminho e descemos a colina. Percebemos que essa criatura não nos seguiu. De certa forma, ficamos aliviados, mas mesmo assim não perdemos tempo e corremos para casa. Esse incidente já tem 2 anos agora, mas ainda está bem fresco em nossas memórias. Quando cheguei em casa, percebi passo a passo o que tinha acontecido e a conclusão foi que quando meu amigo fez xixi na floresta, ele de fato perturbou um jin que morava naquela floresta. E como resultado, o jin queria fazer o mesmo conosco. O cachorro preto que vimos, na verdade, era o jin. Em outra forma, porque não podemos ver o jin em sua verdadeira forma. Na maioria das vezes, essas criaturas mudam suas formas para a dos animais quando querem aparecer diante de humanos. Então, meus aterrorizados, quando eu disse seria um lobisomem um jin, então foi isso que eu pensei. Será que pelas crenças dele, ele viu esse lobisomem e achou que era um jin, a criatura, um demônio que ele tem na crença dele? Ou é mesmo a criatura? Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? A opinião de vocês é importante. E se alguém aí conhecer a história e saber, tiver mais entendimento, eu também ficaria muito agradecida que vocês deixassem nos comentários. Conhecimento é poder e eu gosto de aprender coisas novas. Agora vamos para a próxima história de hoje?
Na verdade, é um relato chamado As Criaturas da Noite. Isto aconteceu mais ou menos em 1969. Havia um vizinho meu que era muito estranho. Diziam que ele se chamava José Goé. Tinha mais ou menos uns 97 anos. Tinha 2 filhos que eram muito estranhos também e nunca saíam de casa para nada. Inclusive, não sei o que comiam, pois não iam à padaria. A única vez que eu os vi, os 3 estavam saindo de casa uma madrugada, às 3h30 da manhã. Eu estava chegando da noite e por acaso encontrei as figuras horripilantes. No bairro eu conto, mas eles duvidam de mim. Estavam com a boca suja de sangue e os olhos arregalados, como se fossem verdadeiros zumbis. Não parei o carro e continuei seguindo em alta velocidade. Fiquei desnorteado ao ver aquilo e corri em direção a um posto policial que ficava mais ou menos a uns 3 quilômetros do local. Em uma certa travessa, parei para fazer o cruzamento de uma avenida, quando os 3 apareceram ao lado do meu carro, no vidro. Eu já estava longe deles. Como eles chegaram até lá? Aí sim, enxerguei de perto. Não podia acreditar no que via. Tinham presas iguais de lobos, as quais deviam estar sedentas para sugar minha artéria. Disparei em alta velocidade e continuei o trajeto sem parar em lugar algum. Quando cheguei no posto policial, só havia um guarda que me informou que haviam acabado de receber um chamado muito estranho, que tinham encontrado um rapaz morto, sem nenhuma gota de sangue em seu corpo e que estava até transparente. Contei o fato que tinha acontecido comigo e ele hesitou em acreditar. Me acompanhou até a minha casa e eu mostrei a casa do vizinho. No outro dia, foram fazer uma vistoria na casa e, para minha surpresa e a de vocês, não havia ninguém lá e muito menos móveis e nem vestígio que tinha passado alguém ali por muito tempo. Quem seriam as terríveis criaturas com quem me deparei? Mais um relato cheio de mistério para vocês deixar a opinião de vocês nos comentários, tá bom? E agora vamos ao último relato da noite. Bom, eu não gosto de citar nomes, mas se vocês forem na página ler, vocês vão ver que a pessoa que mandou o relato deixou o nome quando deixou lá na página do Guardião Sinistro, a página Conto Sinistro, mas eu só vou falar as iniciais, não gosto de estar pondo o nome das pessoas em evidências, tá bom? O relato é A Menina do Poço, relato enviado por R.A. de São Roque, São Paulo. O relato a seguir ocorreu ainda nos anos 70. Meus avós moravam em uma casa de aluguel, bem no centro da cidade de São Roque, interior de São Paulo.
Casa essa que deu lugar hoje em dia a um estacionamento. Depois de muito economizar, conseguiram comprar a sua casa própria num bairro vizinho ao centro. O ex-dono da casa a vendeu por um valor bem abaixo do normal, mas deixou sobre a responsabilidade do meu avô a reforma geral do imóvel. Alguns dias antes da reforma, minha avó começou a sonhar com uma menina de mais ou menos 7 anos, com um vestidinho branco e com cabelos bem pretos. Ela não dizia nada, apenas ficava encarando a minha avó, que no sonho já estava morando na nova casa. Quando a reforma começou, os sonhos com essa menina se intensificaram e se tornaram mais assustadores. Na última semana da reforma, segundo os pedreiros disseram ao meu avô, aconteceu de tudo naquela casa. Ferramentas sumiram, pedras foram atiradas continuamente sobre o telhado, canos estouravam e o pior, descobriram no quintal um poço aterrado e cimentado por cima. E no cimento estava cravada uma cruz de madeira. Aquilo parecia um túmulo e assustou a todos que trabalhavam lá. À tarde, quando meu avô chegou para conferir os resultados finais da reforma, os pedreiros contaram a ele o ocorrido, mas ele não deu muita importância ao caso. Somente foi até o quintal e, com uma marreta, destruiu o cimentado sobre o poço, desfez a velha cruz de madeira e se foi. Finalmente, depois de quase um mês de reforma, no sábado puderam se mudar. Minha avó estava muito cansada, pois passou a noite toda tendo pesadelos com aquela menina. E diferente dos sonhos iniciais, aquela última noite, a garota estava agressiva, corria pela casa e parecia irritada. À tarde, meu avô saiu para comprar algumas coisas que faltavam para a casa, enquanto a minha avó ficou na cozinha, terminando de ajeitar as panelas e pratos. Enquanto fazia isso, notou alguém passando pelo vitrô da cozinha, no corredor, do lado de fora. Como o vitrô estava fechado e o vidro era canelado, ela só pôde ver uma sombra baixa, indo em direção ao quintal. Minha avó imediatamente largou o que estava fazendo e foi lá ver o que era ou quem era. Ao abrir a porta da cozinha e andar na direção para onde foi a sombra, ela se depara frente a frente com a menina do sonho, do mesmo jeito, com aquele vestido branco e cabelos bem pretos, porém agora com um aspecto assim semi-transparente. E incrivelmente, seus pés não tocavam o chão, ficavam a alguns centímetros acima do solo. Aquela imagem paralisou a minha avó no mesmo lugar. Ela só conseguia respirar. Realmente, se tratava de algo que ela temia desde os tempos de infância. Era um fantasma. Depois de um tempo que minha avó
não sabe precisar ao certo, o espectro sumiu. Somente nesse momento foi que ela conseguiu se mover e sair correndo para frente da casa, onde ficou esperando o meu avô chegar. Quando ele chegou, ouviu em silêncio tudo o que ela falou para ele. E, para a surpresa dela, ele comentou que tinha encontrado o ex-dono da casa na loja de materiais de construção e falou sobre o que os pedreiros tinham presenciado na última semana de reforma, sendo que o ex-dono disse que realmente aquele lugar era interessante. Foi realmente esse termo que ele usou, interessante. Ele disse que antes dele se mudar para aquela casa, a filha mais nova do casal que lá morava estava brincando com seu irmão no quintal e caiu no poço. O garoto saiu para chamar os pais, que procuraram o corpo da garota por dias e dias, mas, surpreendentemente, não encontraram nada. Para onde ela teria ido? Aquilo era um poço, não um rio. Nem era tão fundo assim. Mas nada. Procuraram por um mês inteiro, depois desistiram. Acabaram por sepultá-la ali mesmo. E isso explica o aterro, o cimento e a cruz que havia lá, que meu avô destruiu. Imediatamente foram até o quintal e refizeram tudo o que lá estava. Minha avó xingava o pobre do meu avô por ter destruído o suposto túmulo, enquanto ele mexia o cimento e cruzava as duas partes de madeira para fazer a cruz. Minha avó rezou um terço sobre aquele lugar e depois disso, nada mais aconteceu ali. Meu avô faleceu em 1998 e até quando minha avó morava lá, quando eu a visitava, confesso que eu não me atrevia a ir até o quintal, não, principalmente à noite e sozinho. Meus aterrorizados, bem tenso esse relato, né? Nossa! Isso que dá a mexer no que a gente não conhece, né? Se o negócio tem uma cruz em cima, a mulher tava tendo pesadelos direto. A pessoa vai lá e desmancha. E vocês, meus aterrorizados, teriam coragem de ir perto do poço sozinhos? Vou dizer, hein? Eu não ia não, de jeito nenhum. Mas é a opinião de vocês que importa para mim. Deixem nos comentários desse vídeo o que vocês acharam de todas as histórias aqui contadas hoje, desde a lenda, o conto até os relatos. Bom, eu amo tudo que é sobrenatural. Lembrando a todos que mantenham o respeito na hora que forem deixar seus comentários, tá bom? Temos total direito de não acreditar, mas também o dever de respeitar, tá bom, meus amores? E também peço que você não esqueça o seu like, pois o seu like tem poder. O seu like faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal e manda para mais pessoas. Também peço para vocês que compartilhem com mais pessoas, com mais gente em suas redes sociais, pois assim a nossa família, a família Angel Black, vai crescer bastante e eu terei muito mais conteúdo de qualidade para trazer para vocês, tá bom?
Voltando a falar para vocês, meus amores, dá uma olhada na página Conto Sinistro do Guardião Sinistro. Entre essas histórias, relatos que eu contei, tem muito mais coisa lá. E sempre, uma vez ou outra, eu estarei trazendo conteúdo da página do Guardião para vocês. Porque eu vou falar, eu acho super interessante, tá? E esse mês de Halloween, trarei várias coisas assustadoras para vocês, tá bom? Agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Quero agradecer também a todos os grupos do Facebook e as páginas também que me ajudam na divulgação do meu trabalho e às vezes até com conteúdo, né, que ajuda muito no trabalho também. Quero agradecer a todos vocês por estarem sempre comigo, porque vocês são demais. Sem vocês, não teria o canal e não teria a Angel Black, tá bom? Logo também teremos live, aproveitando que é Halloween, né? Fazer uma live pra gente conversar, ler alguma lenda urbana, se assustar bastante, tá bom? Estou com saudade de conversar com vocês, tá bom? E vou parando por aqui, deixando com vocês um pedacinho do meu coração, tá bom? Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos, tá bom?